João 19, do 28 ao 37, diz assim, acompanhe comigo. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, ele curvou a sua cabeça e entregou o Espírito. Era dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro homem. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, noutro lugar olharão para aquele que transpassaram. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por tua palavra inspirada e autoritativa, lâmpada para os nossos pés em dias escuros. A nossa oração é que ela encontre uma terra fértil no solo do nosso coração e que ela produza frutos que glorifiquem o teu nome. Coloca o nosso coração no lugar certo, faz-nos compreender que o verdadeiro descanso não está no resultado das coisas dessa vida, mas está em ti, que já fez tudo aquilo que precisávamos. É assim que oramos, gratos em teu nome. Amém. A gente vive em um mundo cansado. Ao longo dessa série, você já entendeu toda essa temática que nós conversamos. Cansaço virou um sinônimo da nossa sociedade. Domingo passado, o Gerson, enquanto falava, ele trouxe um dado curioso para a gente. Ele falou que a rede social Twitter, que agora é o X, eles fizeram uma pesquisa de qual seria o emoji que representaria a sociedade do nosso tempo. E as pessoas votaram no emoji que mais elas acreditavam ser essa expressão social. E o emoji vencedor era o emoji do cansaço. Era um emoji com olheiras, cansado, exausto. Isso não é só uma interpretação social, isso é uma realidade. É uma ideia que descreve claramente aquilo que eu e você todos os dias estamos desfrutando e passando. Cansados porque corremos demais. Cansados porque trabalhamos demais. Cansados porque o nosso entorno exige demais de nós. Ou porque eu e você somos aquelas pessoas ansiosas que exigem demais de nós mesmos. Mas mais do que isso, as pessoas estão cansadas, na maioria das vezes, não só por causa do trabalho, por causa do esforço, por causa da rotina. As pessoas estão cansadas porque elas vivem em um mundo desesperançado. A realidade de que aquilo que elas estão desfrutando é uma realidade que não tem fim. Eles não conseguem olhar para o futuro e encontrar no futuro esperança, uma mudança, que aquilo que eles estão agora experimentando de cansaço, de enfado, aquilo que está exigindo muito deles, de que aquilo tem prazo de validade, de que aquilo vai acabar. Então, a falta de uma expectativa futura, de um olhar de esperança para o além,
faz com que isso se torne muito mais pesado, muito mais cansativo. E a isso a gente acaba entendendo que esse cansaço não é só físico, ele é mais do que físico. Não é só falta de sono, não é só um corpo exausto que, ao chegar do dia de trabalho, pegando a marginal, chega de trânsito, cansado, espera tomar um banho quente e poder relaxar. Não, é aquela sensação de que, por mais que a gente chegou, tomou um banho, já se alimentou, está ali sentado descansando, a gente está sempre correndo, correndo e não chegando a lugar nenhum. A gente passa o tempo todo conversando com a nossa mente, conversando sobre os problemas, conversando sobre as necessidades, sobre a conta que tem que pagar, sobre aquilo que a gente precisa fazer, mas não sabe como vai fazer. De tentar, de lutar, de conquistar, e mesmo assim, tanta correria mental e física leva a gente a uma realidade de um sentimento de vazio profundo, porque a gente não consegue apalpar toda essa realidade, materializá-la para desfrutar desse descanso que a gente vive. Cansaço é a ideia de quem pergunta: será que vale a pena continuar? Será que, de fato, eu posso experimentar, no meio de tudo isso, solução para os meus problemas e continuar insistindo de que isso vai dar certo? E é por isso, por não encontrar nesse futuro, na resposta dessa pergunta, uma solução para os seus problemas, que tantas pessoas buscam descanso em pausas rápidas. Elas fazem viagens, elas vão até o cinema, elas passam a madrugada assistindo séries no Netflix, porque aquilo é o gargalo que ela possui para poder ter um momento de relaxamento. Elas vivem atrás de distração, às vezes até comprando coisas, porque encontram naquilo prazer, mas voltam logo após do mesmo jeito, mais cansados e mais exaustos. E por quê? Porque no fundo, o descanso ele é a falta de esperança de que nós temos, de que as coisas mudarão, de que as coisas vão ter um resultado diferente. Eu não sei se você já assistiu o filme A Procura da Felicidade com Will Smith. Se você não assistiu ainda, vale muito a pena você tirar um tempo para assistir esse filme. Will Smith interpreta um personagem chamado Chris Gardner. E esse personagem está passando por um momento muito difícil na sua vida. Ele está completamente endividado. Ele está endividado de uma forma gigantesca. E por conta disso, sua esposa o abandona o seu filho, ele fica longe de toda essa realidade de cuidado financeiro e de cuidado familiar, porque sua esposa o abandona. E ele luta para sustentar o seu filho enquanto ele enfrenta essa pobreza extrema. Ele é estagiário numa corretora voluntariamente. Ele não recebe nenhum salário. Mas ele está ali todos os dias tentando trabalhar e ao mesmo tempo tentando vender alguns produtos para conseguir dinheiro para sustentar o seu filho. Enquanto ele faz esse estágio não voluntário, não remunerado, ele tem a expectativa de que vai conseguir uma vaga efetiva e então ele vai poder sustentar dignamente o seu filho. No meio desse caos que ele está experimentando, abandonado pela mulher, endividado, ele é despejado do seu apartamento e ele fica não tendo onde morar. E ele passa boa parte da sua vida dormindo com seu filho em abrigos e em estações de metrô, disfarçando a realidade que ele está vivendo com o seu filho, porque ela era uma realidade muito dura. Mas apesar de correr o tempo todo, de não encontrar descanso, de não encontrar solução imediata para os seus problemas, esse homem, o Chris, ele é movido por uma esperança. Ele não entende que cada dia é só uma repetição do sofrimento. Quando você olha para o Chris durante o filme, você percebe que, apesar dos problemas, ele é movido por uma certeza, uma convicção.
que não é apenas encontrar o emprego, que não é apenas resolver o seu problema financeiro, o abrigo da sua casa. Cris tem esperança de que um dia as coisas mudarão. E é isso que torna a realidade dele totalmente diferente diante dos problemas da vida. Quando a gente olha para a perspectiva bíblica e a gente entende o que é esperança, a gente chega a uma conclusão de que, na perspectiva bíblica, esperança não é otimismo. Não é aquele pensamento forte que a gente tem de que as coisas vão dar certo. Não é aquela virada de ano que a gente pensa e fala assim, esse ano as coisas vão ser melhor para mim. Não. Segundo a perspectiva bíblica, esperança não é um desejo de que algo dê certo, mas é uma confiança firme e inabalável, fundamentada na fidelidade, não daquelas coisas que estamos lutando, desfrutando e enfrentando, mas na fidelidade e no amor de um Deus leal que já fez tudo aquilo que eu e você precisávamos. É isso que, teoricamente, eu e você precisamos compreender, para que a gente viva isso na prática das nossas vidas. A gente pode resumir assim, então. Esperança é a certeza dada pela fé para que eu e você deposite em Deus a certeza e a convicção de que Ele cumprirá toda a sua vontade soberana nas nossas vidas por meio de Cristo Jesus. E Ele fará isso de que forma? Nos sustentando no presente e garantindo um futuro para mim e para você de redenção, ainda que os seus olhos não possam ver, ainda que as coisas não digam que isso vai acontecer, mesmo diante de sofrimentos e de incertezas. No Evangelho de João, capítulo 19, é isso que a gente vê. A gente vê Jesus na cruz. E a cena, quando a gente vê Jesus crucificado, ela é de dor, ela é de agonia e, ao mesmo tempo, ela é de vitória, de entrega e de esperança para mim e para você. Nas palavras finais de Jesus, nesse texto que nós vamos olhar, a gente aprende onde está o descanso e a esperança que não se esgotam apesar dos problemas, mesmo quando tudo à nossa volta continua sem pausa, correndo. Eu vou caminhar com vocês por essas 3 expressões de Jesus na cruz, as 3 expressões finais das frases que ele cita na cruz, que nos ensinam como encontrar descanso verdadeiro, mesmo vivendo em um mundo que nunca pausa. Vamos olhar para o texto e ver como esse texto conversa com a gente e nos ensina essas verdades? Logo que a gente olha para o início desse texto, logo nos versículos 28 e 29, a gente vai encontrar uma grande verdade para a nossa vida. Uma verdade ao exemplo de Jesus Cristo, que nos diz que a nossa sede, ela é real, mesmo o mundo nos oferecendo outras coisas para saciar nossa sede, elas não satisfazem, mas nossa sede continua sendo real. Olha o que está escrito no versículo 28 e 29. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço e a ergueram até os lábios de Jesus. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. O cenário é o cenário da crucificação. E nesse momento da crucificação que Jesus está, já se passaram aproximadamente umas 6 horas, desde o início da sua crucificação até esse momento. E em todo esse momento de crucificação, o que a gente percebe é sofrimento de maneira brutal. Um sofrimento silencioso. Ao longo desse período, você já deve ter ouvido falar, Jesus pronuncia algumas frases, a gente chama de as 7 frases da cruz. E aqui nós vamos encontrar 2 delas no Evangelho de João e uma referência à terceira e última frase que ele faz, que está expressamente em outro evangelho. Mas em todo esse período em que ele está crucificado, o seu sofrimento
é silencioso para com a dor. Ele não expressa sua agonia, ele não expressa o sofrimento que ele está sentindo, mas ele faz todo esse momento silenciosamente, apesar da brutalidade que ele está sofrendo. E nesse momento em que nós olhamos no versículo 28, é o primeiro momento que torna claro para nós esse sofrimento humano do Senhor Jesus. Nós acreditamos fortemente, especialmente na teologia reformada, de que nós podemos dizer que Jesus Cristo era 100% Deus e ele era 100% homem, plenamente Deus e plenamente homem. E essa expressão do versículo de número 28 revela para nós, quando ele diz, tenho sede, essa profunda humanidade do Senhor Jesus Cristo. De alguém que está ali pendurado em uma cruz, e mesmo sendo plenamente Deus, ele está expressando a sua condição humana sofrível, sua boca está seca, seu corpo está doendo, sua natureza humana está sentindo todo o abalo desse sofrimento brutal. E então, em uma frase, ele diz, tenho sede. E essa é a prova de que Jesus Cristo não estava, embora sendo plenamente Deus, acima da dor, mas não estava acima da plenitude do sofrimento, mas ele estava experimentando o sofrimento. E isso tem uma coisa muito importante para eu e você que precisamos lembrar: o significado da substituição de Jesus Cristo na cruz por mim e por você. Porque todo esse sofrimento não era para este homem, não era para este Deus, mas este sofrimento era para mim e para você. Mas, apesar de nós, apesar de quem somos, apesar da nossa inclinação adâmica e pecaminosa, nós não recebemos a cruz da parte de Deus, não recebemos o sofrimento. Nós recebemos a substituição dele na cruz do Calvário. Ele tomou o nosso lugar, tomou a cruz para si, e ele então nos substitui dolorosamente na cruz, para que eu e você nele fôssemos graciosamente justificados dos nossos pecados e fôssemos aceitos na família de Deus. Portanto, essa cruz, ela não é menos dolorosa porque ele é Deus. Ela é dolorosa, ela é sofrível, ela é um sofrimento horrendo, ela é todo esse aspecto de dor que eu e você deveríamos experimentar, mas em Cristo não experimentamos. Portanto, ele experimentou fome, ele experimentou sede, ele experimentou exaustão, ele experimentou solidão, tudo o que faz parte dessa realidade humana que é natural a mim e você, e que deveria ser por mim e por você experimentada, no entanto, ele tomou o nosso lugar. E sua declaração na cruz, tenho sede, revela não só a sua humanidade, ela revela um traço para mim e para você muito importante que a gente precisa compreender. Nesse pedido, ele não está fazendo um pedido de compaixão. Nessa comunicação, ele não está tentando fugir da sua dor. É a expressão crua do sofrimento de agonia. Ele não estava esperando que ao dizer tenho sede, as pessoas tivessem misericórdia dele. Ele não está esperando algo, um favorecimento maior na cruz, não. Ele está esperando aquilo que os homens já o deram, sofrimento. E isso fica muito claro no versículo de 29. No versículo 29 a gente vai ver que ali perto havia um lugar com uma bebida. Esse chamado vinagre que está na sua Bíblia, na verdade era um vinho muito ruim, misturado com água, que os soldados romanos levavam de um lado para o outro com as suas tropas para poder saciar a sua sede naquele lugar. E quando Jesus então diz, tenho sede, quem está ali aos pés da cruz, cuidando dessa situação, são as tropas romanas. Então um dos soldados molha uma esponja naquela bebida romana que eles usavam, aquela bebida ruim, que tem um gosto azedo, que não era boa,
e dá a Jesus para que ele bebesse. Ele pede algo para saciar sua sede e ele recebe algo que é mais amargo, que é mais sofrimento, que é azedo, que é vinagre, como o evangelista nos diz. Algo que não é capaz de saciar a sede dele. E essa cena, ela reflete a nossa experiência. Uma experiência muito comum que eu e você temos. Nós somos seres sedentos. Se você olha para a criação, quando Deus cria o homem em Gênesis, e ele diz que formou o homem do pó da terra e soprou nele o seu espírito, a palavra que tem ali no hebraico para nós é uma palavrinha chamada nefesh. E essa palavra, ela revela a ideia de que eu e você somos seres sedentos. Quando Deus nos forma e Ele sopra em nós o seu Espírito, Ele nos faz nefeshes viventes, homens e mulheres que são dependentes dEle, sedentos de Deus. Essa palavra tem a ver com gutural, tem a ver com garganta, tem a ver com algo seco na nossa boca, o que significa que Deus nos fez homens sedentos. O que significa que somente naquele que é a fonte da criação, aquele que nos criou, nós encontramos a verdadeira saciedade para a nossa vida. Deus nos fez com essa natureza, sedentos, porque nós encontramos nele a única fonte que pode nos saciar. E por isso eu e você sentimos sede o tempo todo. Nem sempre física, como Jesus está dizendo que sentia aqui, mas sede por alívio dos problemas que a gente está enfrentando. Sede por soluções das coisas que estamos vivendo. Sede por sentido na nossa vida. Sede por uma saída para as nossas dores e as nossas ansiedades. É por isso que a gente busca terapia, e nada contra isso. Esse pastor é alguém que lida com essa realidade também. Mas a gente vai até lá para desabafar, para contar os nossos problemas, para encontrar em conselhos de sabedoria alguma coisa que possa reorientar as nossas vidas. Porque somos seres sedentos que estão sempre, em todo momento, buscando por alívio, por sentido, por a saída que vai nos livrar das coisas que estamos enfrentando. A sede de quem enfrenta a pressão no trabalho todos os dias, com aquele chefe difícil, com aquele dinheiro no final do mês que não paga as contas, tentando pagar as dívidas e sobreviver ao custo de uma cidade que exige tanto de nós. A sede de quem busca segurança em um relacionamento, porque talvez a idade já está chegando e tem medo de ficar sozinho. Uma sede por status, uma sede por conquistas profissionais, uma sede que acha que nas coisas criadas dessa vida vai encontrar descanso para si. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O mundo em que eu e você vivemos, esse mundo que corre, que não tem pausa, ele não tem água viva para saciar a nossa sede. Esse mundo em que eu e você vivemos, ele não tem água viva para que você possa desfrutar. Ele não te oferece água que mata a nossa sede. Ao contrário, ele nos dá vinagre para beber todas as vezes. Assim como Jesus recebeu algo que não saciava a sua sede pelos homens, é isso que eu e você recebemos todos os dias, quando saímos para trabalhar e voltamos para a nossa casa. Nós recebemos soluções passageiras para os problemas que enfrentamos, promessas vazias, que podem até nos aliviar por um momento, mas nunca nos satisfazem plenamente, porque não são água viva, é vinagre. São coisas que nos oferecem promessas, vozes que clamam pela nossa fidelidade em um mundo que diga, para aqui, outdoors dizendo, descanse aqui. Mas quando nós paramos, nós percebemos que o nosso buraco, o nosso vazio existencial continua ali profundamente. Quantas vezes eu e você buscamos descanso em coisas criadas, no consumo, na alimentação desregulada, comprando algo que não precisamos para tentar aplacar uma frustração.
Quantas vezes a gente acha que uma promoção é a solução pela nossa sede de reconhecimento profissional? Um novo emprego, talvez mais um MBA, talvez mais uma hora extra vai mostrar para o meu chefe que eu estou à disposição dele, então ele vai me olhar diferente. E a gente acredita nessas coisas, acreditando que elas vão resolver o nosso problema. Mas logo a gente volta a sentir cansaço e insegurança nas coisas novamente. A gente grita para o mundo: tenho sede, meu casamento está sedento, minha relação com os meus filhos está sedenta, minha vida financeira está sedenta, minha vida profissional tem sede. Eu estudei tanto, mas o que a gente recebe oferecido pelo mundo são apenas vinagres que não matam a nossa sede. Deixa eu dizer uma coisa para você, para que você entenda plenamente nessa noite. Não há descanso real fora de Cristo Jesus. Você pode bater em todas as portas, você pode gritar ao mundo a sua sede, mas nada nessa vida trará a você saciedade plena, descanso pleno. Tudo que o mundo oferece é vinagre diante da sede profunda da nossa alma. Pascal, matemático, ele tem uma expressão muito conhecida por nós, que ele diz que ele tem dentro de si um vazio que nada pode preencher. E isso ele é captado por Lewis de uma forma também muito maravilhosa, quando ele diz que ele, nessa vida, ele não encontrou nada que pudesse de fato trazer sentido e descanso para a sua vida. E então ele fala: se não encontro nesse mundo nada que possa de fato me satisfazer, preencher esse vazio, esse buraco que tem dentro de mim, então a verdade é que eu não fui criado para esse mundo. As coisas desse mundo não podem me satisfazer. Nada que eu deposite a minha esperança vai trazer satisfação para a sede que eu tenho. O olhar está para o lugar errado. Jesus, com sede, ele recebe vinagre, e ele nos lembra isso. Nenhuma coisa criada pode saciar nossa alma. E por isso, chega, meu irmão, de depositar nas coisas criadas a ideia de que elas poderão trazer para você o descanso e a esperança que você tanto busca. Você não vai encontrar aí. Você está procurando no lugar errado. Você precisa olhar além delas. E é isso que Lewis fala, é isso que Pascal está expressando quando diz que tem um buraco que nada pode preencher. Então, o que pode preencher? O que pode nos satisfazer? A gente precisa olhar além. E quando a gente olha além, a gente percebe que o descanso nasce não porque a gente faz por merecer, mas por algo que já foi feito por mim e por você há muito tempo e que já foi consumado e está completo. Dá uma olhadinha no versículo de número 30 e a gente vai para a segunda verdade. O descanso nasce porque a obra já foi feita e está consumada. Olha o que diz o versículo 30. Tendo-o provado, Jesus provou aquele vinagre, e olha que interessante, João não vai dizer para mim e para você que ele está saciado da sua sede. João vai dizer para a gente uma ideia entre as linhas de que ao provar, Jesus não encontra aquilo que ele esperava. Então, tendo-o provado, Jesus diz o quê? Opa, obrigado, matou minha sede? Não. Ele diz, está consumado. E com isso ele curva a sua cabeça e entrega o seu espírito. Vamos ficar com a parte A desse versículo. O que ele faz, a sexta frase da cruz, o está consumado. Aqui Jesus está declarando uma das frases mais importantes de toda a Bíblia. Aqui é onde todo o contexto do cristianismo está fundamentado. Nessa expressão que Jesus diz, que no grego é tetelestai. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, lido em algum lugar. E o que isso significa? É exatamente isso que está escrito aqui. Está
consumado. E a ideia para nós, português, brasileiros, de consumado tem a ver com está completo, está pago, está finalizado, acabou. O que Jesus está dizendo aqui é que a obra que ele veio cumprir no seu ministério terreno, ela está concluída. A obra da redenção, o Deus que se encarna e faz-se homem, vindo do seu trono de glória a uma manjedoura, ele está refletindo aqui para mim e para você, que a obra que ele veio cumprir está acabada, está pronta. E olha que interessante. Quando a gente olha para essa expressão de Jesus, está consumado, após ele não ter recebido aquilo que ele pede, que é algo que saciasse a sua sede, a gente pode correr o risco de entender que isso tem a ver com uma palavra de alguém que está derrotado, que desistiu. Ele não recebe a água para saciar a sua sede, então angustiado, em agonia, ele se entrega e se rende dizendo, está consumado, acabou. E a gente pode passar desapercebido, entendendo que isso tem a ver com derrota. Mas não, meu irmão. Jesus não está expressando para mim e para você derrota, mas ele está expressando a maior vitória que eu e você pudemos receber na cruz do Calvário. Naquele momento, Jesus não está apenas terminando sua vida, ele está concluindo a obra para a qual ele veio cumprir, o seu ministério. Então, qual é o seu ministério? Ele veio resgatar homens de toda língua, tribo e nação, os eleitos de Deus, para resgatá-los do caminho perdido que estavam, destituídos da glória de Deus, afastados de Deus, longe de Deus. E diante dessa realidade dura, ele vem ser aquele que se dá para que homens perdidos pudessem agora ser reconciliados com Deus Pai. Ele traz os que estavam perdidos de volta. Eles estavam cegos e então ele vem para abrir os nossos olhos. Essa dívida que era minha e que era sua, essa conta que era minha e sua e que a gente às vezes nem se dá conta, ela não foi paga por mim e por você. Ela foi paga pelo próprio Deus que por seu amor leal nos criou, nos formou para a glória do seu precioso nome. Então o que ele está dizendo com está consumado? Ele está dizendo uma declaração de amor leal a você. Ele está dizendo que a dívida que você tinha com Deus Pai para aplacar a sua justiça foi paga por ele. Ele está dizendo que a justiça de Deus foi satisfeita e de que agora nada mais precisa ser acrescentado para a nossa salvação. Mas eu e você não acreditamos nisso. A gente até vomita uma estética reformada, monergista na nossa declaração de fé, mas na prática, o que eu e você acreditamos não é que tudo aquilo que precisava ser feito já foi feito. A gente sempre acredita, como homens sedentos que somos, que ainda há alguma coisa que eu e você precisamos fazer. A gente confunde santificação com justificação pela fé. A gente acha que o caminho da santificação é o caminho para aquele que eu devo seguir para que Deus me aceite como um filho amado dele. Mas não, meu irmão. Santificação não é o caminho para ser aceito por Deus. Santificação é o caminho daqueles que já foram amados por Deus, já foram aceitos por Ele, e que mesmo não merecendo, foram alcançados por Ele, e agora buscam com a sua vida, viver uma vida digna do favor que receberam. Por isso obedecemos a Deus, por isso nos entregamos ao Senhor, por isso santificamos a nossa vida e vivemos contrário às propostas desse mundo, não para sermos aceitos, mas porque mesmo sem merecer, já fomos aceitos e agora queremos responder a esse amor por nós. Mas eu e você somos ao contrário. Eu me lembro que a avó da minha irmã, minha mãe é viúva do primeiro casamento, ela teve um casal de filhos, o Joel, seu Joelma. Eu sempre compartilho com vocês histórias da Joelma. E eu me lembro que a sua avó estava no leito de morte,
prestes a partir. E eu tive a oportunidade de conversar com a dona Ana. E a dona Ana era uma crente piedosa, viveu a sua vida inteira debaixo do amor e do cuidado do Senhor, dando exemplo da sua fé e testemunho do seu cristianismo. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ela ali nos últimos momentos da sua vida. E eu percebi que ela estava angustiada, agoniada, deitada naquela cama. E eu disse para ela: dona Ana, estou te sentindo, vó, um pouco ansiosa. O que a senhora tem? E ela disse para mim que a sua angústia era se de fato aquilo que ela viveu a sua vida inteira agora ia refletir quando seus olhos se fechassem do outro lado. Se de fato tudo aquilo que ela acreditou a vida inteira era real. E eu até entendo, irmãos, que pode ser que no momento de dor e aflição a gente se desespere. Mas a expressão da dona Ana era a expressão de alguém que estava se perguntando: será que eu fiz tudo aquilo que eu precisava fazer? Será que eu rodei todos os pratos certinhos? Será que não há mais nada a acrescentar para a minha salvação? Será que de fato eu posso descansar? E ter a certeza que quando os meus olhos se fecharem para esse mundo, não é um ponto final, mas é uma continuidade de uma nova história com Deus. E eles se abrirão diante da face do meu Criador. A verdade é que eu e você somos como ela. A gente acredita que o nosso sustento vem do quanto a gente trabalha. Não, não vem do quanto você trabalha. O seu trabalho é meio, não é resultado. O resultado do teu sustento, ele vem da mão provedora, da mão do nosso Senhor, que é dono do ouro e da prata, que alimenta os animais no campo, os pássaros, que veste as plantas. É dele que vem o seu sustento, não da sua mão. Por mais habilidosa que ela seja, teus dons, teus talentos foram dados por ele, não porque você dedicou uma vida inteira para estudar, para refinar o seu inglês, para fazer o seu MBA. Louvado seja Deus por suas habilidades, mas não é na força do teu braço que você consegue, é porque todos os dias há um Deus que te traz fôlego ao pulmão, para que você respire mais um dia e possa produzir. Eu e você vivemos com a base do verdadeiro descanso em outro lugar, quando na verdade o que eu e você precisamos ter clareza é de que tudo aquilo que eu e você precisávamos já foi feito, está consumado. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço, satisfez a dívida com Deus e nada mais precisa ser acrescentado para nos salvar de quem nós somos. Porque o que mais nos deixa inquietos, irmãos, muitas vezes, não é o trânsito, não é o contra-cheque, não é a fatura do cartão de crédito, não é a conta de luz, não é as dificuldades ordinárias no relacionamento conjugal com os filhos, não é ter a mãe que todo dia está em tempo integral, se preocupando se o filho vai pintar a parede ou se ele vai derramar alguma coisa no sofá. Não. A nossa sensação que nos deixa inquietos é a nossa insuficiência. Porque eu e você acreditamos que somos seres suficientes, ou deveríamos ser. Nunca trabalhamos o bastante, nunca somos bons o bastante, nunca temos tudo sob controle, e por isso a gente quer rodar todos os pratos. Deixa eu te dizer uma coisa que você precisa entender: alguns pratos vão quebrar, você não vai conseguir rodá-los. E não precisa carregar culpa ou ansiedade que parece não ter fim. Não precisa ficar se martirizando e conversando com a sua mente, tentando descobrir se você tivesse feito mais aquilo, se você tivesse prestado atenção naquilo, talvez o carro não tinha riscado, talvez você não tinha pego aquele buraco, entortado aquela roda. Não! Você não precisa se preocupar. É claro que devemos ser diligentes. É claro que devemos ser prudentes, é claro que devemos olhar com segurança para o nosso futuro. O que eu estou dizendo para você é que a tribuna do Calvário, o
palco da cruz grita para mim e para você que tudo aquilo que precisava ser feito não foi feito pela força do seu braço, mas foi feito pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz por você, quando ele disse: está acabado, está consumado, está pago, aquilo que precisava ser feito, foi feito. Não depende do quanto você produz, não depende de quanto você é perfeito, não depende de você se provar para Deus ou para outras pessoas. Não! Descansa, não depende de você. Você não tem o controle das coisas. Cristo, portanto, ele sofreu a maior de todas as agonias para garantir para mim e para você o verdadeiro descanso que nenhuma coisa nesse mundo pode te dar. O mundo, eu e você, vamos ter a sede constante e vamos ter nossa boca seca nesse mundo empoeirado todas as vezes. Mas o palco da cruz grita para mim e para você: descanse. Está consumado, acabou. Eu paguei a dívida e paguei o preço. Eu posso descansar porque aquilo que é verdadeiramente essencial para você já está garantido. Talvez a promoção não venha. Talvez você não vai conseguir pagar nesse final de mês todas as contas e algumas você vai ter que arrastar para o mês que vem. Talvez algumas conversas no casamento difíceis ainda vão precisar acontecer, porque vocês ainda estão se ajustando, tentando entender algumas coisas. Talvez o relacionamento com os filhos, quando chega a adolescência, vai ficar mais difícil. Ai, meu coração. Mas você pode descansar, porque o futuro não está nos investimentos da XP. O futuro não está na cor do seu cartão de crédito, não está na casa que você tanto quer conquistar. O futuro para mim e para você já foi garantido. E esse futuro, ele foi garantido na cruz do Calvário por Jesus Cristo, o teu Senhor, quando ele pagou o preço que você não era capaz de pagar. No meio dessa vida urbana, onde a identidade é medida pelo sucesso, pelo quanto você ganha, pela roupa que veste, pelo perfume que usa, por quantas viagens você faz, por quantas milhas, eu descobri que agora tem isso também, né? Por quantas milhas você tem e pode viajar com sucesso sem gastar o seu dinheiro. A cruz nos liberta de todas essas coisas. A cruz diz assim: esquece, a tua liberdade, o teu descanso não está aí, está em uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Você pode descansar porque o que mais importa é a sua reconciliação com Deus. Seu destino eterno não depende de você. Então, por isso, mesmo que as coisas não aconteçam, você pode descansar no essencial que já foi garantido para você. Esse é o descanso que gera esperança, irmão. Esse é o descanso que eu e você tanto precisamos, que não está focado na história, nesse mundo sem pausa. Não importa como nossa história termina, na sede, no vinagre que nos dão, ela termina em Cristo e sua vitória na cruz por mim e por você. E aí isso nos leva ao terceiro e último ponto dessa noite. Nesse texto que nós lemos, João, o evangelista, faz menção à última frase da cruz, que não está nesse evangelho, mas está em outro evangelho. E olha só a parte B do versículo de número 30, o que está escrito aqui. Tendo provado o vinagre, o vinho azedo, Jesus disse: está consumado. Ótimo. E aí olha o que acontece na parte B do versículo. Com isso, depois de dizer está consumado, ele curva a sua cabeça e ele entrega o seu espírito. Note uma coisa aqui importante para mim e para você. João não diz apenas que Jesus morreu. Ele diz está consumado,
curva a sua cabeça e entrega seu espírito. Jesus não diz para a gente assim, olha, Jesus morreu e eu não quis escrever isso aqui no texto para não soar muito forte. Então, eu fui mais poético. Eu disse, ele curvou sua cabeça, ele entregou o seu espírito, ele se doou. Não. Quando o texto joanino está dizendo para mim e para você que ele entregou o seu espírito, isso faz menção à última frase de Jesus, que diz assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E logo depois, então, Jesus morre. O que João está dizendo para nós aqui? Isso mostra para mim e para você que entregar o seu espírito, morrer, curvar a sua cabeça, não foi um ato passivo. Não foi apenas uma consequência do sofrimento, mas foi uma decisão voluntária de Jesus Cristo. Veja o que João está dizendo para mim. Ele entregou o seu espírito. Entregar é uma atitude ativa, de alguém que está no controle de algo, e ele voluntariamente entrega algo para alguém. O que João está dizendo para mim e para você é que ele era Senhor, inclusive sobre a morte, sobre todas as coisas. Então ele voluntariamente, conscientemente, confiando totalmente no amor do Pai, no plano da redenção trinitário, ele decide se entregar por mim e por você. E o que isso revela, Jefferson? Essa voluntariedade, essa atitude voluntária de se dar, isso mostra o caminho do verdadeiro descanso para mim e para você. E sabe qual é o caminho do verdadeiro descanso? Que Jesus experimenta aqui no amor do Pai? É entregar-se, é dar-se, voluntariamente. Deixa eu te dizer uma coisa. No período da minha vida que eu estava com a Joelma, minha irmã, para você que está vindo aqui a primeira vez, ou ouvindo esse sermão pela internet, ela teve um câncer muito doloroso, muito difícil. Um câncer que custou a sua voz, os reflexos da sua deglutição. Ela comia por uma sonda, ela ficou acamada por quase 9 anos. Teve um momento em que eu estava no seminário, no mestrado, e um dos professores acompanhando comigo esse período difícil, você deve conhecer o pastor Jonas. O Jonas viu minha inquietação e ele me chamou e falou, cara, você está bem? Sim, estou com meu coração angustiado. E aí ele me contou uma situação dizendo que, sobre uma coisa que ele tinha experimentado na sua família, e então ele me fez a seguinte colocação, ele disse, Jefferson, sabe quando você vai conseguir vencer todas as suas guerras com Deus? Todas as que você trava com Deus na sua vida ordinária, sabe quando você irá vencê-las? Eu disse, não. Então ele me disse assim, você vencerá quando Ele vencer. Quando Deus vence, você vence. Sabe quando eu e você estamos morrendo afogados ali na piscina, ou em algum lugar que a gente está nadando, e a gente acredita que salvar tem a ver com continuar batendo as mãos e os pés. E aí a gente percebe que quanto mais a gente bate as mãos e os pés, mais a gente se afunda. E se a gente boiasse, seria tão mais fácil, seria tão mais prudente para conseguir descansar o corpo e conseguir chegar até uma margem ou algum lugar seguro. O que o Jonas estava dizendo para mim era isso. Para de lutar as suas guerras com Deus como se Ele fosse um adversário e se entrega. Não é se isolar, não é fugir, não é se render ao ponto de não ter responsabilidade, não é deixar de fazer a marmita todo dia para ir trabalhar, não é chutar o balde, não é fugir das responsabilidades, mas é viver apesar delas, confiando que Deus está no controle da sua vida e de
tudo que você está passando, mesmo quando tudo ao redor parece instável, mesmo quando tudo não tem resposta, mesmo quando tudo não acontece como você queria, a minha alma descansa em Deus, porque eu sei quem Ele é, porque eu sei que Ele já fez tudo o que precisava ser feito por mim, por seu amor leal. Eu deposito nele a minha confiança, ainda que os meus olhos não vejam, ainda que não seja palpável. Agostinho tem uma frase nas suas confissões que ele diz assim, basicamente, a minha alma só encontrará descanso quando ela repousar em ti, Senhor. Enquanto eu repouso a minha alma em outras coisas, enquanto eu continuo acreditando que descanso tem a ver com a qualidade da minha produção, então, meu irmão, você não entendeu nada. O seu descanso não está nas coisas, ele não está nas vozes que clamam por você. Ele está no exemplo da cruz. Entregue-se. E curvando a sua cabeça, não é alguém que está desistindo, é alguém que está entregando o seu espírito nas mãos daquele que pode, de fato, cumprir seus propósitos eternos. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Deus. Cumpre o teu propósito. No capítulo 17 de João é interessante que quando Jesus faz sua última oração ao Deus Pai, ele diz assim, eu te glorifiquei com a minha vida. Glorifica-te em tudo, eu te glorifiquei, agora então cumpre, glorifica-me também na cruz. Então é isso que ele está fazendo aqui. Eu estou entregando nas tuas mãos aquilo que de fato eu, Senhor, não sei fazer, eu não posso fazer, eu não sei descansar, eu não sei parar a minha mente, eu não sei parar de me preocupar. O que o Senhor está nos ensinando aqui é que eu e você encontraremos descanso quando descansarmos naquilo que já foi feito por mim e por você. Para o homem urbano, isso significa o quê, Jefferson? Para a mulher urbana, significa o quê? Significa parar de tentar ter o controle de tudo. Calma. Significa que você precisa parar e entender que seu sucesso não está na sua carreira profissional. Seu futuro não está na sua segurança financeira. Seus filhos e como eles viverão nessa vida não está no seu controle. Não está nos seus relacionamentos. É reconhecer que por mais que você planeje, está tudo bem fazer isso, e você deve fazer isso, você deve lançar sobre Deus teus planos, teus sonhos, tuas ansiedades, você deve fazer isso, mas você deve se lembrar que a oração que Ele nos ensinou não termina em nós, mas termina nele. Todavia seja feita a tua vontade, Senhor. Não é sobre mim, eu sou finito. Mas o Senhor é infinito, o Senhor é fora do tempo. É orar entregando o nosso dia como ele começa e como ele termina, dizendo, Senhor, eu entrego nas tuas mãos minha agenda, meus medos, minha ansiedade, minha vida, meus planos. Cuida do que eu não posso cuidar. Vai onde eu não posso ir. Faz o que eu não posso fazer. O descanso verdadeiro não vem quando tudo dá certo, mas quando nos entregamos a um Deus que governa sobre tudo. Deixa eu encerrar com você dizendo uma coisa importante. Na cruz, Jesus tomou o nosso vinagre para que eu e você pudéssemos beber água viva, que é o próprio Deus. Na cruz ele terminou a obra sofrendo brutalmente para que eu e você pudéssemos desfrutar do verdadeiro descanso. Para de se sentir crucificado pelas coisas dessa vida, porque você já desfruta de descanso.
Ele entregou o Espírito ao Deus Pai para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele morre para que eu e você fôssemos homens e mulheres vivos diante de Deus Pai. É por isso que mesmo em um mundo sem pausa, a gente pode parar e dizer: o que mais importa para mim não são as coisas desse mundo. Já foi garantido na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Em Cristo, Ele se tornou o nosso verdadeiro Shabat. Nosso descanso não é um dia da semana. Nosso descanso não é uma viagem no calendário. Nosso descanso é uma pessoa. Ele é o nosso Shabat definitivo. Aquele que nos reconcilia com Deus e que nos garante que mesmo em meio às pressões dessa vida, nosso fim é paz, é descanso eterno com Ele. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por isso hoje, meu irmão, você pode continuar tentando saciar sua sede com os vinagres dessa vida. Você pode tomar essa decisão. Você é livre para tomar essa decisão. Porém, você pode decidir o oposto disso. Parar de tentar se satisfazer com as coisas que o mundo te oferece e que não te satisfazem. E você pode vir a Cristo, a água viva, o Cordeiro de Deus, que disse: está consumado, está pago. Você não precisa fazer mais nada. E se você tomar essa decisão hoje, então você vai descobrir o que é descansar no teu Deus. Se você deseja isso, curva a tua cabeça. Eu quero orar com você e pedir a Deus que por teu Espírito Ele nos ensine a colocar o nosso coração no lugar certo. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado por hoje. Obrigado porque no meio de tantas vozes que clamam pela nossa fidelidade em um mundo sem pausa, eu e os meus irmãos podemos descansar na certeza de que não depende de nós, de que não é por conta do nosso esforço, das nossas habilidades de equilibrar os pratos, não é sobre os nossos dons ou talentos, mas é sobre o Senhor. Acalma o nosso coração que não sabe descansar em Ti. Faz-nos perceber que o verdadeiro descanso não está nas coisas dessa vida, mas que Ele é uma pessoa que já fez tudo aquilo que eu e meus irmãos precisávamos na cruz do Calvário. Pagou o preço, pagou a dívida, satisfez a vontade de Deus Pai e nos mostra que não é sobre fazer, é sobre descansar, confiando com esperança naquele que já fez tudo o que nós precisávamos. Ajusta o nosso coração e coloca ele no lugar certo essa noite. É assim que oramos, gratos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.